Um autor que pode criar seu próprio universos, mundos de ficções. Muitas das vezes, o autor pode ter comando de tudo que existe na ficção. Dificilmente você vai ver alguém superar ele. Sabe por quê? Porque não dá para superar um autor, o único ser que escreve a história, a narrativa implantada na ficção que você conhece. E um dos universos que trabalham com poder narrativo é o universo SCP. Existem então diversas propostas de escritores ou seres que manipulam a narrativa. Mas somente um é o superior a tudo e a todos. E esse ser, esse cara, é o verdadeiro autor. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer vídeos, com personagens muito poderosos. Por mais que isso fique muito maçante, até um certo ponto, é muito interessante conhecer entidades que são capazes de destruir universos poderosos, como Marvel, DC ou até mesmo o Meneco, O universo SCP está sempre em expansão, sempre então crescendo. Isso graças então ao próprio True Autor, ou verdadeiro autor de tudo que existe. E se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Thiago. Eu trago diversos vídeos aqui pro canal sobre personagens da ficção, batalhas mortais e debates sobre quem venceria numa luta. Já fique tão confortável no sofá, prepara aquele lanche leve e vem comigo que hoje vocês vão conhecer a entidade ou uma das entidades mais poderosas da ficção, o verdadeiro autor. Primeiramente, antes de falar inteiramente sobre o True Autor, eu preciso então dar uma pincelada sobre o que é o universo SCP e como ele funciona, pois só assim vocês vão conseguir ver a dimensão que o verdadeiro autor pode fazer e que dificilmente vocês verão alguém derrotar ele. Eu sei que muitas pessoas gostam de usar tier em personagens e principalmente em universo. Particularmente eu acredito que o sistema de tier ele é quebrado e é muito rotulado. Como eu não gosto de usar esse sistema, porque eu acredito que seja então muito confuso para as pessoas entenderem, eu vou então simplificar para vocês como cada coisa funciona. Em cada universo ficcional existe então uma escala de poder, seja então mais para baixo, capaz então de destruir uma cidade inteira, ou até mesmo destruir um país, ou um continente, ou o planeta, ou o sistema solar, ou o universo, o multiverso, o omniverso, e assim vai só aumentando a escala. Em cada escala, dependendo da destruição, pode ser então destruído ou afetado alguma coisa, dimensões inteiras, seja ela então infinitas ou não, as realidades infinitas, seja ela paralelas ou não, e assim sucessivamente. E em torno desses universos diversos, existem então vários mundos e realidades diferentes, seja então aquelas mais fortes ou as mais fracas. Universos como por exemplo Marvel e DC normalmente já contém algo muito grande para os padrões de universos fictícios poderosos. Agora, quando se trata do universo SCP, as coisas então ficam mais em outro nível, porque não só é de maior em tamanho comparado com o universo Marvel e DC, mas também existem várias e várias entidades que manipulam a realidade ou a narrativa em um alto grau, e muitas delas varreriam qualquer entidade dos quadrinhos. Tier 0. Ele é um termo que muitas pessoas usam para dar resposta para dizer que tal personagem ele é, entre aspas, onipotente, ou mesmo que ele vence qualquer ser só porque ele é Tier 0. O que seria Tier 0? Bom, para resumir, o Tier 0 seria um ser que é ilimitado, além de estar também além das suas próprias limitações da cosmologia, onde ninguém mesmo da cosmologia do universo dele pode impedir dele de fazer alguma coisa. Alguns dos personagens que têm tais poderes nesse nível, ou que pelo menos têm um potencial para tal poder, são SCP-3812, SCP-3143, Auren, o Absoluto, Azathoth, Elulivitar, Sephiroth, Eu Sou o que Eu Sou, Tecelão, Melkor, God Nassang, Imperador do Além, Gun de Torre Negra, Overvoid Lurk, Hyperman, Rei Carmesim, Torre Negra, Rei Escarlate, Nemo Ex Machina, Aldun, Elder Scrolls, Yong-Zathoth, Uriel Nassang, a Deus da Multiplicação, SCP-2747, Pennywise, Anu Elder Scrolls, o Verdadeiro Narrador, Dalstrumius, Sun Yokon, Leviatã das Histórias, The One Above All, Tom Taylor, Manwë, Buda, World of Darkness, Imperador Jade, World of Darkness, The Creator, o Meneco e muitos outros seres. Alguns deles são menos poderosos que outros, mas é só um exemplo que existem vários e vários personagens que têm um poder absurdo, tendo então potencial para poder chegar em algo ilimitado ou em alguns que já estão nesse nível. O SCP, obviamente, não está nem perto da popularidade da DC ou Marvel. Ele não é tão controverso como uma cosmologia, mas isso não impede do universo SCP ser bastante poderoso.
O que seria o true autor? Para simplificar, ele é o verdadeiro autor. Não existe nenhum outro autor ou escritor acima dele ou superior a ele. Imagine que o verdadeiro autor estivesse numa realidade onde dentro dessa realidade ele escreve tudo o que acontece na ficção. Nessa realidade existem então infinitas possibilidades de histórias. O verdadeiro autor e o autor supremo, como o próprio nome já diz, eles são os próprios protagonistas da história dessa realidade, que, como eu já disse, existem infinitas possibilidades, histórias, narrativas, criações e afins. Ele contém vários, entre aspas, avatares, ou seres que representam ele. Adabas ou a unidade são um deles. O verdadeiro autor ele reside no universo Prime, ou pseudo-universo Prime. Mas podem existir entidades que residem no universo Prime, que na verdade podem então estar no próprio pseudo-Prime. A Mary Nakahama, uma serva, digamos assim, do Scarlet Demon, é uma porta da própria voz do autor supremo. Tudo que ele manda fazer, ela faz. Camadas narrativas e domínio narrativo. A camada narrativa no universo SCP, ela é uma formação em camadas de histórias dentro de uma história, onde então podem ser então subdivididas ou reunidas infinitivamente. Cada camada narrativa é uma premissa para uma nova geração de uma nova camada narrativa. O que é uma narrativa? Bom, pense que você está então no cinema assistindo um filme. Esse filme ele é uma narrativa, por exemplo. E ela é uma ficção, uma história criada para nós assistirmos essa narrativa ou ficção criada. Normalmente, em universos poderosos tipo SCP, existem infinitas narrativas, infinitas histórias, onde a narrativa superior, todas essas outras, vêm as outras abaixo com mera ficção. Voltando. Na realidade, porém, então, existem níveis narrativos ou camadas narrativas, seja elas então infinitas ou não. Abre aspas. Qualquer evento contado por uma narrativa está no nível da história, seguindo então imediatamente abaixo do nível da história em que está então o ato narrativo que produziu a narrativa. Uma narrativa externa ou a supernarrativa e a camada narrativa pode então ser dividida em narrativa interna e metanarrativa. Por exemplo, um senhor com o seu sobrinho estava no quarto contando uma história para ele dormir e no decorrer da história seu sobrinho dorme. Mas a história não havia terminado de ser contada. Esse é um exemplo de um narrador contando uma história de uma narrativa / história, e ainda também existe um narrador contando a história de dentro de uma história. Tem um outro narrador narrando uma história da história contada. A hipernarrativa, que é onde ocorre então o ato de narrar contado pelo próprio autor. Dentro dessa hipernarrativa contém então uma narrativa interna, uma narrativa da narrativa, que onde existe então uma camada onde contém personagens da própria história principal contada. Metanarrativa ou pós-narrativa basicamente é uma narrativa secundária, ocorrendo então dentro da narrativa, e a narrativa secundária criada numa narrativa interna, uma história dentro de uma própria história. Cada nível de narrativa, seja ela então mais baixo ou a mais alta, sempre vai ter um autor ou um narrador sendo então superior um ao outro. Mas só existe um e o único verdadeiro narrador, estando então acima de todas as outras narrativas. E existem então personagens, não só da Fundação, mas de outros universos, como Marvel, DC e outros, que sabem que são personagens metaficcionais, onde eles sabem que existem apenas por existir ou existir para seguir um propósito. Esses personagens sabem que o mundo ou o universo ficcional deles ali é uma história que existe em uma narrativa. Verdadeiro autor. Verdadeiro autor, na realidade real, a verdadeira realidade, diferente da narrativa de nível inferior da história, é o autor da narrativa de nível superior da realidade. A verdadeira realidade nunca é alcançada por narrativas inferiores. O narrador externo. O narrador externo, ele é o ser que cria a narrativa, é o pseudo-autor, sendo então diferente do próprio autor real, do próprio mundo real. A identidade do pseudo-autor e um dos ouvintes, que ouve obviamente as histórias, pode então ser trocadas. Depois de ouvir então a narrativa do narrador, o narrador tem seu próprio entendimento, e esse entendimento pode então ser considerado como o protótipo de uma nova narrativa. Narrador interior. O narrador interno ou interior não é uma personificação narrativa que vem debaixo do autor. Ela é uma encarnação isolada do próprio autor, não sendo então um narrador oculto, estando então mais próximo de uma ontológica narrativa ou uma reflexão ou filosofia narrativa. Narrador interno pode então quebrar todas as leis inteligíveis estabelecidas pelo próprio narrador externo. Na realidade, o autor pode então ficar em um determinado ângulo e posição e escrever obras que não estejam de acordo com os 3 pontos de vista. Mas para os leitores, às vezes não é necessariamente entendido o que o próprio autor original escreveu, não sendo então o que ele pensava. Então há um escritor que tem 3 visões de eu, e é coerente com a conotação narrativa escrita por seu.
Tudo isso envolvendo então a sua narrativa. Embora o autor da narrativa pareça ser o autor da narrativa externa, não é exatamente o que ele realmente faz. Fica claro que o autor ele existe em cada narrativa, controlando então e também promovendo o próprio desenvolvimento narrativo e mudança do seu próprio rumo de próprio desenvolvimento como investimento da causa e efeito. Para personagens metaficcionais, a caneta do autor está claro que seja tão equivalente a um dispositivo que pode mudar o tom da narrativa. Na história, o autor morre. O autor deixa claro que romperá com o controle do próprio narrador superior e se tornará então o verdadeiro autor da narrativa. Falando claramente para vocês, o narrador interno pode então ser considerado uma alma da narrativa, a grande supremacia da ficção na narrativa e o essencial controlador da realidade. Ele pode até um certo ponto substituir o narrador externo sem ser interferido por outros narradores. Scarlet Demon, ele é um dos verdadeiros narradores superiores, junto com também a Dabas e a Unidade, que também são os verdadeiros narradores superiores. Eles são meros avatares do próprio verdadeiro narrador. A hierarquia dos Swans é igual aos escritores reais, que são então apenas uma e mera vontade do verdadeiro autor. Como eu citei no começo, o verdadeiro autor ele reside no universo Prime, que é chamado então da própria realidade real do ramo chinês. Existe também uma camada de cross-layer, que é basicamente uma camada narrativa. A cross-layer pode também fazer com que determinado personagem se eleve ou que se eleva e acabe matando o seu próprio autor, ou suba para narrativas maiores. Mas esse determinado personagem nunca vai alcançar o domínio da realidade real. Ela só poderia ser alcançada caso a realidade real fosse falsa. Ou será que ela realmente é falsa e vivemos numa Matrix? Bom, nunca saberemos, né? Qualquer coisa que aconteça com a própria proposta de Swans, seja ela então destruída ou algo do tipo, o verdadeiro autor não vai ser afetado. O verdadeiro autor, ele é igual ao próprio escritor real. O protagonista. Bom, o protagonista ele é um dobrador de realidade humanoide que convence os outros a ver as coisas de sua perspectiva. Ele particularmente não acha que a sua condição é particularmente anômala. Ele, por exemplo, ele é o próprio avatar do próprio verdadeiro autor. Numa realidade que é controlada por um autor, ele pode fazer tudo e qualquer coisa. Como o verdadeiro autor de uma história ele é capaz de fazer. As partes do próprio autor são chamados de verdadeiros narradores superiores, que seria então a caneta ou um lápis, a metanormalidade seria então a folha do próprio autor, seria algo parecido com o próprio Overvoid do universo DC, só que mais poderoso. A metanormalidade seria então a entidade Abyss, que se conecta então com o verdadeiro autor. Curiosidade: os verdadeiros narradores superiores são os porta-vozes do próprio true autor. Basicamente, um cara que representa então uma tal pessoa ou um ser em um tal lugar para fazer alguma coisa, um tal ato. Esses seres são Scarlet Demon, a Dabas, a Unidade, dentre muitos outros. Quando você navega pelo universo SCP, você provavelmente irá encontrar vários seres poderosos, cada um com nomes variantes, mas com um só mesmo propósito, ou a conexão maior com o próprio verdadeiro autor. Qualquer ser que você encontrar no universo SCP, chamado então de Database, Autor, Almighty, True Eperium, Metanormalidade, True Narrador, todos esses nomes referem-se a um criador absoluto. Todos eles são nomes que seguem a direção do próprio verdadeiro autor. Scarlet Demon, sendo então um dos verdadeiros superiores narradores, que eu citei antes, foi considerado um dos deuses mais fortes de toda a fronteira final. Horus, ou chamado então de o Ser Negro, é um deus com a razão de todas as coisas que existem. Ele é um dos verdadeiros narradores superiores. Ele criou a parte da própria fronteira final. Adabas, um dos verdadeiros narradores, criou a parte da própria fronteira final, sendo então a existência vermelha e a contraparte da própria unidade de Horus e também dos verdadeiros narradores superiores. Adabeth e suas palavras são como se fosse um corpo real de Adabus, uma existência vermelha, a própria coisa narrativa. O verdadeiro SCP-2727 ele é uma mera projeção do próprio Adabas. Mel Nakahama, que é uma porta-voz do próprio Autor Supremo, ela recebeu a ordem do próprio verdadeiro autor para poder fazer o reinício de toda a narrativa que havia então destruído. Naquele momento, Mel Nakahama se tornou então onisciente, entre aspas, onipotente, ascendeu e fez o SCP-3812, sim, aquele SCP muito poderoso que transcende tudo, fez dele parecer uma formiga em comparação a ela. Apesar desse feito aí ser muito impressionante, ele não é considerado canônico, mas é interessante ver o poderio que foi feito. E colocando tudo isso em uma gigantesca bolha, você tem então o próprio Scarlet Demon, representando então um material de escrita, seja então um lápis, uma caneta, um grafite ou qualquer outro tipo de material. Adabas e Horus, representando então também esse material, que seria o lápis,
a caneta, enfim. Mel e Nakahama, a representação também servindo como uma porta-voz, a metanormalidade, representando então a própria folha de papel. E com a ajuda da própria Isabela, que me forneceu a camada, as hierarquias também, e também algumas informações desse vídeo aqui, para montar o universo SCP, vamos começar então do nível mais baixo até o mais alto da hierarquia do universo SCP. Universo Anti-Prime, Microverso, Reinos Budistas, Universos, Universo 2361, Dimensão 106, Macroverso, Multiverso, Metaverso, Reinos, Terras Antigas, Biblioteca do Andarilho, Cidade Alágada, Alexval, Neverment, Voro, Jardim do Éden, Árvore do Conhecimento, Not Abyss, Camadas, Cybersfera, SCP, Noosfera, Antinoosfera, Semiosfera, Patasfera, Ionosfera, SCP-6747-A1, Vazio, Árvore da Vida, Primeira Yantot, Princípio, Narrativa, Universo, Princípio, Realidade 6146, Proxy, Verse, Camada Alpha, Escalão Narrativo, The Void, Bolhas Fantasmas, Semi-Narrativa Principal, Narrativa Principal, Reino Delirante, Realidade Superior, Verdadeira Biblioteca, Árvore Narrativa, Verdadeiro Abismo, Os Três Reinos, Floresta Narrativa, Tuolk Suprema, 9 Céus, Fronteira Final, Terra dos Reis, Pseudo-Narrativas Superiores Verdadeiras, Universo Pseudo-Prime e Universo Prime. O último, Universo Prime, ele é o mais forte e mais poderoso de todos, e é o que está acima de toda a hierarquia SCP, e é onde o próprio True Autor, ou o verdadeiro autor, se encontra. Se você olhar a hierarquia do universo SCP, chega no ponto em que ela é maior que a hierarquia da Marvel e DC juntas. Sabe quando eu falei que eu citei lá atrás o Tier 0? Então, eu listei alguns dos outros personagens também que são ou que seriam esses tais Tier 0, seres ilimitados? Pois então, como comparação, na hierarquia SCP, o Tier 0 já começa na camada primeira Hitot. A partir dessa camada em diante, todos os outros SCPs poderosos já são maiores que a Marvel e DC juntas, por exemplo. O verdadeiro autor, ele é uma entidade, um ser superior, que está então no local mais elevado de tudo, o local mais alto do topo da própria montanha. E o mínimo de acontecimento que é feito na realidade, nem sequer vai afetar ele, cara. Então, muito prazer, esse é o verdadeiro autor.